Gabriel, tudo bem? Olá Miguel, tudo bem? Tudo impecável. Então, esta semana correu tudo impecável contigo. Na medida do A possível. minha, a minha foi complicada, foi a tratar das consequências das pandemias e uma das coisas que eu acho que nós temos vindo a falar aqui, mas que tenho como resolução para o próximo ano, vou fazer de certeza, que é começar a vacinar-me para a gripe. Ah, que é uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu já posso Yeah. fazer e que vou começar a fazer, pá, porque este ano foi trágico aqui em minha casa, Pá, às as vezes calha, né? consequências de depois não nos vacinarmos. E vamos Imagino. começar a vacinar-nos. Enfim, pequena introdução para um dia destes falarmos mais sobre questões de vacinas que já falámos aqui. Mas vamos para a primeira notícia. Já ofendeste os antivacinas, né? Já, Por esta altura. eu e tu. Então vamos para o Congresso Evangélico vai trazer ao Brasil um pastor americano que defende a escravidão. Portanto, o que acontece é que há uma reunião de evangélicos todos os anos e este ano eles estão muito orgulhosos com o convite de um tipo chamado Douglas Wilson, que é um tipo calvinista que defende, no fundo, a posição esclavagista que os Estados Unidos tiveram sempre e também que a própria Bíblia tem. No fundo, são tipos que não se desculpabilizam pelo aquilo que está escrito lá Exato. e são literalistas. Nós falamos aqui muitas vezes do problema das pessoas que tentam interpretar as coisas ou não de uma maneira diferente. Estes aqui não tentam interpretar, querem, querem, querem que a vida deles e dos outros seja feita com o que está escrito diretamente lá. Exato. Na, Segundo as regras da Idade do Bronze. segundo as regras da Idade do Bronze e segundo a Yeah. interpretação deles também, porque qualquer coisa daquelas tem de ser interpretada de alguma maneira. Eles são um bocadinho mais literalistas, não é? Sim. Ele provavelmente usa tecidos misturados, não é? Que é coisa que a Bíblia não permite, mas Se isso calhar eu já não. não. Quer dizer, ali pela Isso fotografia parece-me que sim, é. parece usar, não é? Que sim. Não é tudo o mesmo tecido que está ali. Não é, não é. Não, Eh, mas é realmente uma questão de como é que é possível hoje em dia ainda haver gente que é convidada pá, por tipos que vivem no Brasil, que sofreram com o que sofreram também com o esclavagismo e ainda hoje em dia tem repercussões disso, porque estas coisas não se têm consequências geracionais. exato. E continuam pronto, a falar deste tipo que me Sim, falam. epá, e isto não é um fulano. A gente podia dizer, epá, isto é um caso isolado, o fulano não é desequilibrado. Mas não, isto são pessoas. Aliás, olha aí, é um dos expoentes mais recentes de uma lista de pastores que usam a Bíblia para defender o direito de cristãos escravizarem os negros. O direito de cristãos escravizarem os negros. Exatamente. Isto é uma notícia de 2024, Miguel, que é uma coisa incrível. 2024. Isto é uma coisa incrível. Inacreditável. Tu não acreditarias se eu, pá, não sei, se há 30 anos alguém te dissesse que em 2024 haveria este tipo de notícias, pá, tu não acreditavas. Eles sempre andaram por aí, não é? Só que neste momento há tanto no Brasil como nos Estados Unidos, penso que uma maior. É como os tipos da teoria da Terra plana, ou os tipos do Sim. QAnon, ou os tipos. Há mais propensão para aceitar teorias absurdas e teorias do absurdo como certas, não é? Epá, pois, mas os tipos da Terra plana não pretendem fazer mal a ninguém. Sim, Não claro, eu é? sei, eu sei. Há consequências para este discurso, não é? Há consequências mais Epá, graves. agora este fulano, quer dizer, epá, não se entende como é que isto pode ser aceito, como é que Pois. isto é aceito, uma coisa normal, e vamos convidá-lo, e é uma boa ideia convidar um fulano destes, seja para aquilo que for. E sentem-se muito orgulhosos nesse convite. Busca da polémica também. Enfim, vamos para a próxima notícia, que é uma notícia um bocadinho com.
não sei se toques um bocadinho mais cómicos, mas também ao mesmo tempo um bocadinho menos cómicos, não é? Que é, não há liberdade religiosa em um terço dos países do mundo. O relatório sobre a liberdade religiosa no mundo de 2020, no mundo em 2023, não sei, isto está um bocadinho escrito de maneira um bocadinho embicada, indica que em cerca de um terço dos países do mundo não há liberdade religiosa ou há uma violação, revelou hoje a Fundação de Ajuda à Igreja que Sofre, que é um nome que eu gosto muito, acho muito engraçado. Portanto, o que é que acontece? Dizem que analisaram 196 países e que nesses 196 países 61 tinha restrições à liberdade religiosa. Acredito. Eu acredito que há mais. Sim. Acredito que acredito também muito que esta liberdade religiosa não tem em conta as pessoas não religiosas, que é um dos grandes problemas que existe com este tipo de análises feitas por fundações de ajuda a igrejas que sofrem, que são quando se vê a liberdade religiosa numa perspectiva religiosa e não de liberdade de sermos livres do que quisermos e do E, que não quisermos. pois, isto é o que tu estavas a dizer. Epá, eu acredito que haja até mais do que 61 países onde há restrições à liberdade religiosa, nomeadamente à liberdade de não ter religião. Não é? Mas de qualquer das formas, epá, é óbvio que pá, nós sendo ateus não temos absolutamente nada contra alguém ter, seja que tipo de religião tiver. Eh, Portanto, é óbvio que somos a favor da liberdade religiosa. A liberdade religiosa não significa, e depois pá, resta saber que é que eles aqui entendem por liberdade religiosa. É, por exemplo, para mim, liberdade religiosa não significa eles não pagarem impostos, por exemplo. Estás a perceber? Eles terem direitos que outro tipo de organizações não tenham. Isso para mim não é ter liberdade religiosa. E muitas vezes confunde-se um bocado esse tipo de responsabilização com perseguição à religião, não é? Pronto, por isso aqui restaria saber o que é que eles entendem por não haver liberdade religiosa. Epá, se for perseguições, se for leis que proíbem a existência de outras religiões que não aquelas que são predominantes num determinado país, epá, isso sim, acho que isso é um atentado à liberdade religiosa. Epá, eu acho que a liberdade religiosa é uma liberdade de cada um. Cada um tem o direito a ter a religião que quiser e lhe apetecer como é óbvio. É isso mesmo. Mas aqui neste relatório também estava aqui a ver um bocadinho que é, diz, os países onde há ausência de liberdade religiosa situam-se em África, Médio Oriente e Ásia. E pela primeira vez o relatório menciona o continente americano. Isto é a seriedade deste relatório, que não é lá muita, não é? Por causa da Pois, situação que se vive em Cuba, Venezuela e também na Nicarágua. Ou seja, os gajos não veem problemas com liberdade religiosa em países como os Estados Unidos da América, onde há graves problemas de liberdade religiosa, onde nós já vimos aqui também no Brasil com graves problemas de liberdade religiosa, que não seja, se a pessoa só achar que liberdade religiosa são cristãos, então há liberdade religiosa nos Estados Unidos e no Brasil. E na Europa também, que há pois. várias situações de atentados de liberdade religiosa, ahm, inclusive do Estado. Inclusive do Estado. Ah, e, Pá, e- diz ali, no caso de perseguição com base na religião, temos países como a Índia. Epá, a Índia é um país que tem todo o tipo de religiões lá dentro. Agora, que depois, por causa disso, existe bastante violência claro, com esse fundamento, não é? Com origem na diferença de religiões. Agora, é um país com muitas religiões. é O que é isso que mesmo. eles entendem aí por atentado à liberdade religiosa? Não é? Porque, por exemplo, tu tens logo a seguir tens aí uma notícia do nosso país. É Isso é isso. um atentado à liberdade religiosa, Vamos por passar exemplo. para ela. Vamos passar para ela. Então, aqui tem marcha anti-muçulmanos em Lisboa preocupa. Não queremos lutar contra eles.
Elementos eu não estou a passar aqui. Pá, peço desculpa. Portanto, marcha anti-muçulmanos em Lisboa preocupa, não queremos lutar contra eles. Elementos da extrema-direita estão a organizar uma manifestação anti-muçulmanos para o dia 3 de fevereiro em Lisboa e as autoridades são preocupadas, o risco é muito grande e temem-se episódios de violência. A marcha anti-muçulmanos está a ser promovida, sobretudo nos canais de rede de mensagens Telegram ligados aos grupos neonazis de extrema-direita. Os manifestantes querem marcar uma posição contra a islamização e a marcha deve percorrer as principais ruas da Mouraria e do Martim Moniz em Lisboa, uma zona onde vive e trabalha grande parte da comunidade dos imigrantes, oriundos do Paquistão e do Bangladesh. Eu devo dizer que eu trabalho no Martim Moniz, é lá que eu vou todos os dias. Nunca tive nenhum problema no Martim Moniz. E porquê é que havias de ter? Pelo contrário, acho que o Martim Moniz é das poucas zonas da cidade de Lisboa que mantém um certo misto ainda entre o que é local com algumas como é que se chama? Tascas, isso que eu queria dizer, com algumas tascas Pois, que ainda se conseguem comer barato, misturado com alguns sítios onde se consegue comer do Bangladesh, da China, em sítios incríveis que eu como lá todas as semanas, da China, do Paquistão, de onde tu quiseres, é tudo misturado, tudo muito bom. E uma das coisas muito engraçadas que um dos senhores, que eu vou dizer o nome do bar, se calhar é melhor não, mas que é um sítio que eu vou lá frequentemente, mas para não criar suscetibilidades, nunca se sabe quem é que está a pois, assistir isto. exatamente. Mas uma das coisas que uma vez eu estava sentado nesse café com uns amigos meus a comer e apareceu uma senhora chinesa a falar muito alegremente com o senhor que estava no bar e pedir-lhe qualquer coisa e ele deu-lhe imediatamente e cumprimentaram-se muito bem, não sei o quê. E eu, tem aqui uma boa vizinhança. E ele disse assim, sabe, esta gente salvou a moraria. As pessoas às vezes não têm consciência disso, mas a Pois, moraria foi abandonada pelas pessoas e pelas câmaras municipais e isto aqui foi tudo abandonado. Estava tudo ao abandono. E esta gente veio revitalizar a moraria e veio revitalizar o Martim Moniz. oh, Miguel, mas Foi deixa-me. um tipo um tipo que trabalha num bar, um tipo que trabalha num café que disse Sim, isto. sim, É um tipo que sim, trabalha num café. Não é um tipo com sim. uma agenda política. Não é um tipo com nada. É um tipo que trabalha num café a falar comigo. Mas deixa-me só notar, ou fazer notar, a ironia desta notícia. Os manifestantes querem marcar uma posição contra a islamização nas ruas da Moraria. Nem tinha pensado nisso. Epá, eu diria que eles chegaram 1000 anos atrasados. Eu tinha pensado nisso, pá, É tão que é a engraçado. definição de ironia. Eles querem lutar contra a islamização na Mouraria. Pá, Ai, meu Deus. é uma coisa absurda, pá. É a ignorância no seu expoente máximo. É a ignorância no seu expoente máximo isto. Enfim. Pronto. Pronto, e no dia 3 de fevereiro lá teremos Pronto, mas é esta uma coisa dos manifestação imigrantes, de pá, liberdade pois, religiosa e do medo e de criar que, medo. entretanto, que entretanto até já saiu a notícia a dizer que a imigração traz muito mais dinheiro ao país do que aquilo Sim, sim. que trouxesse, não é? Porque diziam que. Agora dizem que são os ilegais. Portanto, não, mas não são estes, são os ilegais. Mas os Já estão a ilegais, escolher, tentam mas os ver quem é que ilegais eles são. não podem receber subsídios de ninguém. São ilegais, como é que vão receber subsídios, seja do que for? Portanto, não percebo bem essa lógica. Sim, mas Portanto, primeiro diziam, não, os imigrantes que só recebem subsídios e não. Pronto, veio um estudo sério dizer não, isso é completamente mentira. Qualquer pessoa também percebia que era, mas pronto. claro. Agora veio um estudo sério dizer que é mentira. Não, agora são os ilegais. Então, os ilegais, como é que os ilegais. Vão-me explicar como é que os ilegais, um imigrante ilegal, recebe um subsídio do Estado. Sem documentos e sem nada. Que aparece lá e dão-lhe dinheiro. E depois toda esta questão racista e também
um bocadinho a ver com o nosso tema ninguém, e ainda bem, ninguém protestou contra a questão de vir gente da Ucrânia para aqui. Ninguém. Veio aquela malta toda foragida, ainda bem, e recebemos-nos muito bem, e ainda bem que se recebeu essa gente. Não estou a. Mas não loirinhos é e cristãos. Para aqui, mas... Loirinhos e cristãos, não há problema. Exato. Loirinhos e cristãos não há problema. O problema é outro. O problema é quando são muçulmanos e não são loirinhos. Exato. E aí a coisa toca num racismo e numa xenofobia e também nesta questão religiosa. Ainda este fim de semana, com aquele congresso da AD, que um tipo dizia sobre... Pá, vou dizer um comentário engraçado, mas que teve a ver com um âmbito religioso, que era o Santana Lopes falou neste comício da AD. O Santana Lopes foi um tipo que saiu do PSD para ir criar outro partido. O PSD, o Santana Lopes saiu do PSD para ir criar outro partido. E depois voltou. Agora voltou para o PSD e veio falar. E estava um outro tipo do PSD a falar na televisão a dizer assim: este tipo traiu-nos, não sei porque é que ele foi para ali, porque é que o aplaudiram. E depois refletiu e disse assim: mas nós somos cristãos. Somos um partido de cristãos e, como somos cristãos, perdoamos. E esta reflexão deste tipo na televisão demonstra também muito bem as intenções que este tipo, que é um deputado do PSD, que é o deputado do ginásio, é um deputado que está sempre no ginásio, estou-me a esquecer o nome dele, reflete sobre a questão da religião e da religião se refletir sobre o seu partido. E todas estas questões tocam na questão-chave de que nós temos sempre pessoas que querem puxar as suas religiões e querem puxar as suas intenções religiosas para cima das outras pessoas. Epá, exatamente, Miguel. E depois voltamos um bocadinho atrás. Então, e agora? Se nós dissermos, epá, a religião não pode ter nada a ver com política. Não pode. Não tem absolutamente nada a ver. Porque são matérias completamente diferentes. Estamos a atentar contra a liberdade religiosa. Epá, eu só não quero que Moedas, por exemplo, peguem dinheiros públicos e paguem ao padre para ir mandar água para a máquina, para a tal tunadora. Exatamente. Tuneladora. Sim, é tunadora. Mas que paga ao padre, percebes? É só isso que eu não quero. Claro. Ele não tem que misturar aquilo que é a crença dele, seja no que for, com aquilo que é o papel dele enquanto funcionário público, enquanto político. Exatamente. Não tem que misturar. Agora, isto para mim não é atentar contra a liberdade religiosa, porque eu acho que ele tem todo o direito de ter a religião dele. Mas no dia em que tu fizeste isso, se calhar entravas aqui no relatório da Catarina Martins Petencourt. Exatamente. É o que nós precisamos de saber, é o que é esta liberdade religiosa que eles estão a dizer. Aí é que nós não queremos, porque não pode ser, isso não pode ser, porque isso é um atentado, isso vai contra os valores da democracia, ponto final. Exatamente, concordo, em absoluto. Bom, vamos para um dos 2 vídeos que eu arranjei esta semana, que é o primeiro, muito auto-evidente, tem algum tempo, portanto, espero que consigas ouvir. Se não conseguires ouvir, avisa-me. Está aí outro impasse, né? Como justificar a isenção tributária a pastores? É para todo ministro religioso, né? É que no caso dos evangélicos, hoje os evangélicos são a grande estrela dessa discussão por razões óbvias. Primeiro, porque eles estão engolindo o país. Em segundo lugar, porque eles são extremamente articulados, organizados, eu digo, do ponto de vista do empreendimento religioso, que religião é business, é um mercado religioso. E também do ponto de vista político. Então, a justificativa, me parece que é o seguinte: a gente precisa do voto deles.
E é esse rolo, né? Porque você tem aqui. Não há. Porque, afinal de contas, um pastor, ou seja qual for. Tem a igreja católica aí também nessa história. Mas, assim, por que um pastor ou qualquer ministro religioso deve ter desconto de imposto? Médico não tem, professor não tem, jornalista não tem, pintor de parede não tem. Por que? Porque trabalha para Deus? O Estado é laico, né? Pronto, isto é uma questão que nós já refletimos aqui muitas vezes, Exato. mas é uma questão que está a ser discutida agora no Brasil, que estão a tentar suspender benefício a pastores, mas não vão conseguir, evidentemente. Aliás, porque o Congresso lá, o Parlamento deles é controlado pela extrema-direita. E esta história de porquê? Porquê haver um benefício fiscal para pastores? E como ele está a dizer, e como nós estávamos aqui a falar, e por isso eu escolhi, porquê aceitarmos? Porquê que aceitamos que esta gente tenha influência sobre a nossa vida assim? Pá, qual é a fundamentação? É que eu não consigo perceber qual é a fundamentação para se dizer, ok, toda a gente tem que pagar impostos, não, estes fulanos não têm. Pá, porquê? Se me dissessem, epá, eles quando ficam doentes não vão ao hospital, rezam e ficam bons, pronto, tudo bem. Pá, não é? Quando querem algum serviço público, não o usam, rezam e aquilo aparece-lhe feito, pá, tudo bem. Então eles de facto não precisam de impostos. Quando têm que viajar de um sítio para o outro, não usam as estradas, vão a voar num tapete voador, pá, tudo bem. Não precisam de pagar impostos. Agora, pelo que eu sei, eles usam todos os benefícios terrenos que todos nós. E mais, eles têm o melhor negócio deles todos. Pois, Eles estão a vender nada. exatamente, estou a vender um produto que não existe. Estão a vender uma coisa que não existe. Estão a vendê-la e não pagam impostos, pá. Exatamente. Que se calhar faz algum sentido. Eles só não pagam impostos porque estão a vender uma coisa que não existe. Se fosse por essa reflexão e se fosse oficial essa reflexão, nós não pagamos impostos, ao menos era qualquer coisa. Já era Miguel, benefíciozinho. poderíamos ir por aí, mas aí tu vais, por exemplo, para a astróloga ou para a vidente, ou seja o que for, E essas pagam. e essas pagam. É verdade, E estão a tens razão. vender exatamente a mesma A coisa, mesma um coisa. produto que não existe. É verdade. É exatamente a mesma coisa. Pá, nem sequer tem a ver com isso, porque então vamos lá, a todos os outros que vendem produtos que não existem, pá, as medicinas alternativas e sei lá o que mais, Sim. pá, e pronto, e esses também não pagam, mas estes todos pagam, só este produto inexistente é que não paga. Pá, porquê? Não sei. Não se sabe. Enfim, vamos para o último vídeo que não tem tanta piada, mas vai servir para também mais uma pequena reflexão de nós, nossa, porque ele não termina o vídeo, mas eu sei o que é que ele queria dizer. Nada é lutar contra o bom tom da lógica, do raciocínio. E era por esta razão que um célebre pensador francês de nome Broussais gritava no século passado: dai-nos uma religião científica. Necessitamos de uma religião científica para entendermos a vida, porque a filosofia superficial, disse Lord Bacon, leva ao materialismo. Nada. Eu diria amém. mas pronto, mas a questão aqui, a questão deste tipo, o problema deste tipo é contra, ele não quer encontrar uma religião científica porque ele não quer entrar no materialismo, ele não quer sofrer esse risco. Nem consigo perceber que não sabe o que é ciência, porque não utilizaria esta expressão, religião científica. A religião científica a religião científica eu percebo só no sentido em que foi pedido por um tipo que dizia assim: epá, eu estou desesperado, isto não tem sentido nenhum. Arranja-nos uma maneira de explicarmos isto cientificamente e nós fazemos uma religião a partir de uma questão científica. Para este tipo não pode acontecer porque a ciência não funciona assim. Não funciona assim. Não é assim. Quer dizer, podia um dia destes, tu e eu, podemos pedir uma religião científica.
podemos dizer assim, ok, se nos justificarem cientificamente que existe e que nos mostrarem, nós podemos ou não aceitar, porque também podemos não aceitar, fazemos parte de uma religião qualquer que estava aprovada e que fosse Ô Miguel, mas imoral a do partir nosso... do momento em que é religião não é científica. E a partir do momento em que é científica não pode ser religião. Isto é o mesmo que ele estar à procura de um solteiro casado. As duas coisas não podem ser, porque a ciência não adora absolutamente nada. Mas a A religião... ciência é um método de procura da verdade. Sim, A partir do momento em que tu adoras alguma coisa, quer dizer que encontraste a verdade, quer dizer que não tens ciência. Mas A ciência é procura. na questão de que a religião significa adorar qualquer coisa, é isso? Estou a Pá, sim, perguntar. nesse sentido, não é? A religião, tu tens que adorar alguma coisa, não é? Ou não, sei lá, pode haver uma religião Religioso qualquer que sem ter. uma satanista, uma religião satanista, não tem a ver com, ou se calhar a adoração de Satanás ou a ausência Pois. disso. Não sei, se calhar. Mas podia ser só adorar a lógica, adorar a Eu acho que os racionalidade. satanistas nem sequer adoram nada, nem sequer são realmente uma religião. Sim, Acho sim, que eu sei, eu sei. pois, São tão ateus como nós. A questão... também me parece, acho que não. Sim, eles existem como, principalmente em países, nos Estados Unidos e acho que também no Brasil, Sim. para mostrar que exatamente, ao contrário do que a Catarina Martins Betancourt dizia ali, que há vários atentados à liberdade religiosa e eles servem para mostrar isso, que é, querem adorar um dia para adorar Deus. E eles, ok, mas nós queremos um dia para adorar Satanás. E eles, oh, então espera aí, Isso já não. isso já não pode ser. É pá, Não. sim, Miguel. Lá Mas- está. Por exemplo, não permitir uma oração na escola, uma oração obrigatória na escola. Isso é um atentado à liberdade religiosa. Pá, no meu entender, não é? Pois. Acho que não é o lugar da escola, não é para orações. Pá, pronto. Não é? Certamente. Pá, pois. Portanto, aquela história do não haver liberdade religiosa, não sei o que é que ela entende com isso. Mas este fulano, pá, realmente uma religião científica, ele tinha que explicar isso. Eu acho que a expressão que tem mais piada aqui ainda assim nem é tanto a questão da religião científica, que é uma espécie de uma parábola para dizer tem de haver, prefiro, sei lá, adorar a ciência, adorar a razão, adorar a racionalidade. O problema é que ele está a falar disso como um problema. E está a dizer, se nós formos por este caminho, nós vamos cair num materialismo que é o que eu sou materialista, no sentido do materialismo de que só existe o que é material, não existe outra coisa que não seja o que é material, não é? Exato. E esse é o problema que ele enfrenta com a religião, com a religião científica, é que cairíamos no materialismo. Ou seja, cairíamos no materialismo porque cairíamos numa adoração do que existe de facto e não de uma coisa que não existe. Eu entendo o materialismo precisamente como o oposto, digamos, ao espiritualismo, não é? Pronto. A existência de alguma coisa que ninguém sabe, nunca ninguém me soube muito bem explicar o que é. E, portanto, eu nesse sentido, claro que sou materialista, porque se opõe à existência de uma coisa que ninguém sabe o que é. Ora, se ninguém sabe o que é, como é que a gente pode dizer que isso existe ou não? O que é o espiritualismo? O que é o espírito, Miguel? Pois eu não sei. Consegues Nunca explicar-me? ninguém me Não consegue sei. explicar. Sim, Portanto, pá, nesse mas o sentido. materialismo eu A consigo explicar o lógica. que Mas é. como é que ele quer desafiar a lógica? As leis da lógica existem precisamente porque tu não as consegues negar. Porque tu, para negares as leis da lógica, tens que usar a lógica. E, portanto, não podes. Pois. Não podes negar uma coisa usando-a. Portanto, Então, como é que ele quer podias desafiar a podias lógica? eventualmente arranjar eu lembro-me uma vez uma professora de filosofia muito mal preparada que pôs num quadro 3 exemplos que desafiavam a lei da lógica e depois os alunos nessa aula tiveram-lhe a explicar os 3 exemplos porque é que eles não desafiavam a lei da lógica e ela ficou um bocadinho desiludida, um bocadinho contrariada, mas às vezes uma pessoa apanha maus professores, mas eu sempre, tirando essa, sempre apanhei muitos maus professores de filosofia, mas tive azar com essa e ela era realmente muito má professora.
Pois é, que desafiar a lógica, pá, como? Como é que tu Quer podes? dizer, Primeira lei da lógica é uma coisa é o que é. Ok. e não Como pode é que ser tu outra coisa. Pronto, como é que tu desafias isto? Tu Não, desafias não como? desafia, não há maneira de desafiar. Eu estou a dizer, quer dizer, não há maneira, sei lá, se houvesse um argumento qualquer que explicasse que afinal isto não era aquilo, ou sei lá, não faço a mínima ideia. A lógica são aquelas. Nós definimos a lógica como aquele tipo de base onde nós podemos realmente partir para outro raciocínio mais complexo. Sim, Mas sim. é a base. E tu vais desafiar. Então, sustentando-te em quê? Não é possível, não é possível. E elas, precisamente, as leis da lógica persistem porque tu não consegues negá-las. Porque tu, para as negares, tens que usar a lógica. Se tu disseres, não, isso não é o que é, ok, então estás a usar a outra lei da lógica. Então, afinal, em que é que ficamos? Pá, não dá. Mas as pessoas depois, pá, pronto, é isto. Enfim. Muito bem. Ainda Gabriel, ficamos por aqui ou tens mais alguma coisa para me dizer? Não, mais nada, acho que Então vá. Grande já abraço. tivemos aqui algumas peripécias e conseguimos chegar ao fim, já não está mal. É verdade, é verdade. Não está nada mal. Então vá. Grande abraço. Até para a semana. Abraço, Miguel, até para a semana. Até para a semana.